Ok, queridos, graças a Deus estamos mais uma vez dando seguimento ao nosso estudo, ao nosso material, e ah, vamos então dar prosseguimento à série Prosperidade Bíblica. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a disciplina da. Deixa eu ver, acho que tem alguém querendo entrar aqui. Admitir, view all, bem. Semana passada nós começamos com a disciplina do silêncio e hoje nós vamos dar continuidade, que é a série 2, né, dessa prosperidade bíblica. Nós vamos falar sobre a disciplina da afirmação. Então, e vamos então só para poder aquecer um pouquinho o assunto de hoje, é necessário que a gente traga em mente o assunto anterior. Então, uma pequena revisão sobre a disciplina do silêncio. Nosso estudo anterior trouxe o conhecimento da importante disciplina do silêncio, comumente ignorada e até desconhecida de muitos crentes. Se faz necessário que esta disciplina esteja em linha prioritariamente antes de cumprirmos o nosso próximo passo. Veja bem, Mateus 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Esse material de hoje já vai trazer um pouquinho desse versículo que nós acabamos de colocar como base inicial, mas vamos então trazer um pouquinho sobre o que tratamos anteriormente. A base para essa prosperidade está em 3 princípios fundamentais: honrar a Deus, honrar os pais e honrar a vida que Deus lhe deu. Estes princípios são simples, mas poderosos e têm o potencial de guiá-lo para um caminho de abundância e satisfação. Como vimos, a verdadeira prosperidade é um estilo de vida abençoado de dar e receber. Treine os seus olhos para ver a bênção abundante que Deus dispõe a seus filhos. Aprenda os princípios de sabedoria que governam o processo da prosperidade e administre suas finanças segundo a instrução bíblica. Estamos seguindo o acróstico SACRED, sagrado em inglês, conforme instrução do estudo. S, ele significa silêncio, que foi a semana passada, A de afirmação, que nós vamos tratar ainda hoje. Muito bem. A disciplina da afirmação. Agora eu peço a participação de vocês para fazer a leitura do que está na tela. Quem estiver disponível, abra o seu microfone e já pode começar a leitura agora, por gentileza. A disciplina da afirmação, série 2. A afirmação biblicamente inspirada é uma ferramenta ativa e poderosa que projeta o desejo de Deus de criar solução divina para a situação e circunstância que seus filhos experimentam. Entretanto, é preciso discernimento, coragem e sabedoria para aplicar corretamente essa disciplina espiritual. Eclesiastes 3:7, tempo para calar e tempo de falar. Muito bem. Nós usamos esse mesmo versículo na semana passada porque fala das duas coisas: tempo de calar, que é a nossa quietude, e o tempo de falar, que nós vamos trabalhar na disciplina da afirmação. Pode seguir quem estava lendo aí, Cláudia. Eu. A disciplina espiritual da afirmação ou confissão começa com a palavra de Deus em sua língua. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Mateus 17:20 diz: Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois, em verdade, eu lhes digo que, se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá,
e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Fé, expressão de fé. Amém. Muito bem, obrigado, Cláudia. Olha só, queridos, já nesse texto que a gente acabou de ler ou de acompanhar, se fala sobre duas coisas que Jesus colocou aí. Em primeiro lugar, a ativação da nossa própria fé. Jesus fala assim, ao que Jesus respondeu. Claro, ele estava ali ensinando, alguém fez uma pergunta pertinente e ele disse, se o Senhor pode, isso foi uma resposta para alguém que, visto que já tinha perdido as suas esperanças para ser curado, e chega, se o Senhor pode, por favor, e Jesus disse, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Coisas que são extraordinárias, coisas que são sobrenaturais, obviamente está na mão do Todo-Poderoso. E Jesus estava ali como exatamente instrumento para poder comunicar às pessoas este valor importante que é, em primeiro lugar, a fé. Já Mateus 17:20 diz, Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois, em verdade lhes digo, que se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhes será impossível. Agora, o detalhe é que essa fé ela precisa de uma expressão, e a expressão é a sua verbalização. Obviamente que você tem que estar alinhado com o coração de Deus para que você possa comunicar aquilo que Deus quer que comunique. A partir do momento que você abre a sua boca e você começa a falar a vontade de Deus, já passa a ser uma profecia. Quando você também abre a boca para poder confessar a palavra, é uma confissão, é uma profissão de fé. E essa profissão de fé é essa expressão que Deus espera que nós venhamos sempre a estar com ela. Não é um momento sim, nem outro momento não. Em todo tempo nós temos que estar com isso instalado em nossos corações, de forma que nós venhamos a ser firmes, exatamente. Por quê? Firmeza tem a ver com a palavra que você vai colocar. A disciplina da afirmação é firmar com expressão. Então vamos ver o que é o próximo slide pode nos ensinar. Outra pessoa, por gentileza, pode fazer essa leitura aí? Marcos 11:23. Eu leio, pastor. Pois não. Porque, em verdade, lhes digo que, se alguém disser a este monte, levanta-te e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Segundo Capes, isto não é teoria, é lei espiritual e funciona sempre que é aplicada corretamente. Deus não faz nada em primeiro dizer o que vai fazer. Deus é um Deus de fé. Ele liberou a sua fé em palavras. Nós somos ensinados a ter o tipo de fé que Deus tem. Obrigado, Daniela. Olha só, interessante que esse texto aí nos fala. Em primeiro lugar, porque em verdade lhes digo que se alguém disser, essa é a palavra de afirmação, a este monte, olha só, um monte é um ser inanimado. Então Jesus disse que essa palavra, ela contém poder. Então, se você falar a palavra de Deus e você falar profetizando até para algo inanimado, levante-se e jogue-se no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja só, queridos, que nós queremos tentar estimular essa nossa fé para sermos capazes de abrir a boca para poder afirmar. Aí a gente para analisar que distância tem o nosso coração do nosso cérebro. Até que ponto a nossa emoção vai tentar ficar em conflito com a nossa própria mente, de forma que a gente vai tentar encontrar dentro da palavra algum tipo de subsídio, alguma coisa que vai nos fortalecer a respeito disso que estamos ministrando agora. Então, queridos, veja só, é no sentido em que a palavra vai trazer para nós esse fundamento essencial, porque a gente não fala da boca para fora. Não é apenas como se fosse uma espécie de mantra,
não é uma espécie de talismã falado, qualquer outra coisa, não é uma espécie de encantamento qualquer, há um fundamento essencial, mas ele começou primeiro no versículo que a gente colocou, porque é preciso ter fé, tudo é possível àquele que crê. Então, Jesus mesmo é ele que está inaugurando isso. Veja só, o autor, que é Charles Capps, ele diz assim, isso não é teoria, isso é lei espiritual e funciona sempre que é aplicada, olha o detalhe, corretamente. Veja bem, Deus não faz nada sem primeiro dizer o que vai fazer. Deus é um Deus de fé. Ele liberou a sua fé em palavras. Nós somos ensinados a ter o tipo de fé que Deus tem. E esse é o detalhe que nós precisamos compreender. E o que Jesus fez foi trazer exemplo para nós. Então, os discípulos que estavam caminhando com Jesus começou a compreender isso e começou a ativar a própria fé deles. Vamos seguir adiante. Continue, por gentileza, irmã Daniela. Pode continuar essa leitura aí. Efésios 5:1 diz: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. A versão mais compreensível deste texto diz: Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Pois, sermos filhos amados de Deus, devemos imitar o nosso Pai, assim como filhos imitam seus pais. Não nos pediriam, assim como filhos, perdi aqui, pastor. Para imitarmos ao Senhor, devemos conversar ou falar e agir como Ele. Ele não nos pediria algo que não fossemos capazes de realizar. Temos uma ideia disso em 1 Coríntios 10:13, que diz: Não sobreveio a vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês possam suportar. Muito bem, obrigado, irmã Daniela. Amém. Olha só que esse texto serve como base exatamente para dizer aquilo que nós podemos. Alguém já ouviu falar que Deus dá o frio conforme o cobertor? Quem já fez isso aí? Dá um sinal aí, passa aí um dedo positivo, joga na tela aí. Se isso é comum, você consegue entender? Muito bem. Veja só, Deus de fato ele dá o frio conforme o cobertor, e nós conseguimos entender que não somente esse texto de 1 Coríntios 10:13, que não veio sobre você nenhum tipo de provação ou tentação que não fosse humana. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Que aquilo que ele coloca é na nossa condição, não é algo superior que nós não possamos fazer. Porque ele colocou um exemplo, e esse exemplo estava à vista das pessoas, que era o próprio Jesus, um ser humano, um Deus encarnado. O detalhe é que muita gente ainda ficava assim, tipo, será que eu posso, será que eu não posso? E Jesus estava afirmando, você pode. Tudo é possível ao que crê. O elemento que qualifica para você fazer a obra é você acreditar. Acreditar em quem? Naquele que está comunicando essa fé. Então, essa fé foi passada desde quando Jesus começou a ministrar aquelas pessoas naquele período e vem navegando, né, nas gerações até nos alcançar. Então, hoje, será que Deus continua operando milagres? Absolutamente. Eu sou testemunha visível, ocular e também instrumental daquilo que Deus já fez. Eu sei que Deus opera milagres. Não é algo que eu também tenho como se fosse teoria. Eu conheço essa realidade e já vi pessoas sendo curadas diante dos meus próprios olhos. Entendeu? A Bíblia diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, não tem questão de dúvida. A dúvida é uma espécie de ataque, é uma provação, só que é no nosso nível da humanidade. Nós não fazemos milagre porque somos bonzinhos, nós não fazemos milagres porque, eu criei um momento de consagração, coloquei a minha vida no altar. Isso tudo é bom, tem certa validade, mas você não faz milagre por coisas que você faz.
porque não é a qualificação nossa que vai nos dar a condição de executar algo que está na mão de Deus. É o nome do Senhor, em primeiro lugar, que é poderoso, é o poder dele que vem para nós no sentido de disponibilização para nós. Então, nós é que precisamos nos qualificar no sentido de entender o objeto da graça, o objetivo da graça de Deus para a nossa vida e para aquilo que Deus quer alcançar. Quando você entende isso, você vai evitar que seu coração venha entrar em soberba, e você vai ser capaz de cumprir tudo aquilo que Deus propõe para ser feito através da sua própria vida. Então, não sobreviver a você nenhuma tentação que não fosse humana, ou seja, tudo está dentro da sua condição, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que você pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou a provação, proverá livramento, proverá provisão, proverá todos os recursos que nós precisamos para que vocês possam suportar a prova, para que se possa passar na prova que Deus quer que nós passemos. Muito bem, vamos seguindo adiante aí. Outra pessoa pode fazer essa leitura? Eu posso ler, pastor? Por favor. Jesus estava ensinando aos seus discípulos a operarem no mesmo princípio de fé que ele operou em Marcos 11, 23 e Mateus 17, 20, enquanto ele estava na terra. Ele falou para o vento e mar, ele falou para demônios, ele falou para a figueira, ele falou até para pessoas mortas. O vento, o mar, a árvore, os demônios e até os mortos foram obedientes àquilo que ele falou. Jesus imitou o seu pai. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. João 8:38. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. João 12:49. Obrigado, Célia. Agora, olha só quanto veja só que o texto agora está trazendo uma coerência com aquilo que nós estamos pretendendo nessa disciplina da afirmação. É falar. Falar o quê? Falar a palavra de Deus. Que se você falar a sua palavra não tem poder, mas quando você fala a palavra de Deus, quando você pronuncia ela, a palavra de Deus tem poder. Você quer ver um detalhe? Para você perceber quão profundo isso é e quão verdadeiro isso é na nossa vida, existe uma vez um detalhe que alguém, por exemplo, havia passado para mim, uma expressão, um conhecimento de um presente que havia sido dado para alguém, que foi uma Bíblia. E na capa da Bíblia, na contracapa dela, havia uma dedicatória. E a dedicatória dizia exatamente assim: olha, este livro, que é a Bíblia, ele tem o poder para te separar do pecado, ou o pecado de te separar deste livro. Essa é uma pura verdade. Queridos, quando a gente mais ler a palavra do Senhor, mais a gente obtém força e recurso, confirmando o que está escrito na palavra. Porque na Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo tem poder. A palavra de Deus que está aqui na Bíblia, diante de nós, ela tem poder. O próprio Jesus mandou pronunciar as palavras. Ele disse, você só tem que associar aquilo que você está fazendo, falando, o seu crer. Você crer que ele veio do Pai, ele desceu dos céus e veio como ser humano? Amém? Você crê que o nome dele tem poder? Amém? Agora você crê que ele quer que você faça, que você fale e pronuncie essa palavra de acordo com aquilo que ele mesmo determinou que fizesse? Isso tem que estar em segmento. E nós temos que ser coerentes. Vamos adiante, porque assim a gente vai compreender. E olha só, nesse texto que Jesus diz, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está confirmando, isso aqui é uma tradição. Os filhos escutam seus pais. Assim como eu escutei o meu pai,
Agora vocês estão me escutando e vocês devem fazer da mesma forma, porque assim como eu fui fiel com o Pai, eu quero que vocês sejam fiel a mim. Isso é a praticidade desta palavra. Isso é a aplicação dela em nossas vidas. E ele diz, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou. Então, quando você usar a palavra, você vai entender que Jesus deu uma ordem para você pregar o evangelho. Essa ordem já foi colocada há muito tempo na chamada Grande Comissão. Qual é o texto da Grande Comissão? Mateus, capítulo 19, versículos 19 e 20, que fala, 19 e 20 exatamente, no final, dizendo que toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, nós temos uma autoridade. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz assim, em meu nome expulsarão demônios, né, falarão novas línguas, curarão os enfermos, se pisarão em serpentes, se beberdes em alguma coisa mortífera, dano algum lhe fará. Então, o detalhe é que muitas vezes a gente não quer abrir a nossa boca para poder pregar o evangelho, para falar a palavra de Deus. E por isso nós nos tornamos tímidos espiritualmente, acanhados para não fazer. Por quê? Porque estamos associando tudo isso como se fosse uma coisa, uma obra. Por exemplo, quem pensa aí que essas palavras têm que sair somente da boca do pastor? E muita gente vai dizer assim, vou levar o fulano tal na igreja porque o pastor vai pregar a palavra para ele. Na verdade, é você que tem que pregar a palavra. O pastor, ele complementa, o pastor tem um papel, ele é o guia das ovelhas. É aqui que a gente aprende, que a gente vai crescendo, que a gente vai consolidando a nossa própria fé, para executarmos a ordem que Deus colocou a cada um de nós. Então, é dessa forma que a gente vai entendendo essa disciplina de afirmação. Vamos seguir. Célia, você pode continuar nessa leitura aí? Sim. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, 12. Os princípios da fé são baseados em leis espirituais. Eles funcionam para aqueles que aplicam estas leis. Você os põe em moção pelas palavras da sua boca. Você quer que as coisas negativas que você pronuncia aconteçam? Você crê mais nas coisas negativas? Isso aqui é uma palavra até de confronto, porque, veja só, muitas das vezes, o que a gente está acostumado? A falar palavras negativas. Nós estamos colocando isso e virou hábito. E o problema é que o hábito, ele torna a gente em um caráter, e o problema é que esse caráter leva a um destino. Então, tudo começa no pensamento, o pensamento faz um ato ou uma palavra, essa palavra cria um hábito, esse hábito gera um caráter, né, uma formatação daquilo que a gente vive, daquilo que a gente faz, né, e desse caráter gera um destino. Então, se Jesus, ele colocou, dizendo essa palavra, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, nada é impossível para ser feito. Agora, em mim, nós precisamos estar nele, esse é que é o ponto principal. Nós precisamos, de fato, estar alinhados. Veja só, Jesus diz assim, né? Quem permanecer em mim e as minhas palavras, está lá em João capítulo 15, né? Se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E o que é pedir senão orar? Oração é falar, é expressar, não é simplesmente colocar as mãozinhas junto e Pai Nosso que está no céu, porque isso também é uma reza, da reza a gente ora, mas existe a oração que é você botar a boca para afirmar, para falar, para se expressar. É dessa forma que ocorre. Então, isso aqui é um confronto para poder dizer o seguinte, olha, já que a gente vai pôr em moção, em movimento, né, as palavras da nossa boca, escolha aquilo que falar. Não fale as coisas negativas.
Não se expresse fazendo conluio com o diabo, porque ele geralmente é que vai e coloca nos ouvidos a palavra e a gente não associa com as escrituras e escuta aquela primeira palavra e resolve ser servo daquela palavra, e às vezes é uma palavra maldição. E a gente não analisa isso. Nós temos que aprender a segurar. Veja só que a Bíblia diz assim: o homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio em si irá. Tem uma sequência nisso, uma disciplina que nós precisamos trabalhar. Ouvir a palavra do Senhor para criar fé e depois pronunciar aquilo que Deus colocou. Aí eu tenho uma pergunta antes de prosseguir mais adiante. Quem aqui de vocês, depois que pegou a lição da semana passada sobre a disciplina do silêncio, começou a analisar e colocar alguma forma isso aí em prática? Vai levantando a sua mãozinha ali, né, dando um sinal do positivo, alguma coisa assim, para que a gente possa ver. Muito bem. Glória a Deus. Amém, queridos. Isso é bom, bênção pura. Vocês vão ter a sua própria experiência a partir disso daí, né? Colocando isso em prática, isso vai funcionar plenamente na vida de vocês, né? Vamos lá. Mais uma parte. Pode ler, Célia, concluindo essa parte aí. Se Jesus viesse para você pessoalmente e dissesse: deste dia em diante irá assim suceder que tudo o que você disser irá acontecer, exatamente conforme você disser. Isso mudaria o seu vocabulário? Certamente mudaria. Aí essa pergunta agora é retórica. Abra-se os microfones, cada um fale aí. O que é que você está entendendo sobre isso? Será que se Jesus falasse para você diretamente e falasse isso que Célia acabou de ler, deste dia em diante, irá suceder, que tudo que você disser irá acontecer exatamente como você disser. Será que vai mudar o seu vocabulário, a sua expressão? Claro. Claro que sim. Outra coisa. É a questão, a sua palavra tem poder, né? Então, vai mudar. Se é uma coisa que se confirma, é lógico, isso muda. Absolutamente. Verdade. Cláudia, pode falar. E dá medo também, né? Com Sim, certeza. bom pensamento, é verdade. Dá medo também. Mas é aquela coisa, você muda, porque você sabe que aquilo vai acontecer. E dependendo do que você vai pensar, falar, né? Não só pensar, mas falar, pro bom ou pro ruim, vai acontecer. Então, é o temor que a Claudete falou, né? O medo, né? De tipo, olha o que eu vou dizer. E também aquela cautela de saber o que você vai pedir, também com sabedoria, né? Absolutamente. Então, queridos, veja só o detalhe, dá medo mesmo, porque se você sabe que tudo que pode sair da sua boca já foi pré-programado para que eu e você, como os filhos de Deus, pudéssemos então pronunciar algo que vai acontecer, queridos, já está em nós. Então a gente tomaria muito cuidado nisso daí. Manda a Daniela levantar a mão, pode falar, querido. E é tão interessante, pastor, porque aquilo que a gente fala, às vezes a pessoa fala assim, eu sou tal coisa, eu sou tal, tipo assim, falando às vezes negativo, que você é aquilo, né? É algo que eu tenho muito, tipo, eu até falei com ela, parece que foi até uma confirmação, que eu tenho muito me policiado sobre isso, sobre a gente falar também o que a gente é. Você está afirmando aquilo que você é, então a gente prestar muito bem atenção, até sobre a gente falar com nossos filhos, porque o poder de uma mãe e de um pai, né, sobre as palavras de um filho tem muito poder. Então, assim, a gente se policiar mesmo nessas questões, porque você está afirmando, né? Verdade, irmã Claudete. Ô, Dani, e é aquela coisa assim, às vezes você está no momento passando, mas você não é aquilo, entendeu? Então isso faz grande diferença. Você está
numa tristeza, numa coisa, então você está num momento por uma razão, mas eu sou triste, eu sou deprimida, eu tenho depressão. Às vezes você está passando um momento que pode durar alguns dias, que é normal, mas você taxar eu sou, aí é isso que você acabou de falar, o perigo. Uma coisa é a seguinte, você lembra daquela musiquinha que a gente aprendeu no Brasil que diz assim, não pode estar triste o coração que ama a Cristo, não pode estar triste o coração que ama a Deus. Então veja só, poder estar triste, podemos ser triste é outra coisa. Ser triste é tipo assim, algo permanente, é quase uma maldição você dizer isso. Então, muitos de nós, muitas vezes, já estamos exercitados na própria maldição. E é difícil sair desse estágio se a mente não for transformada. E aí é que a Bíblia fala que a palavra de Deus, né? Nós precisamos transformar a nossa mente, como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Transformai o vosso entendimento, a vossa mente, né? Para que possa experimentar o que é a perfeita, boa vontade de Deus. Então, Deus já tem uma vontade, Ele quer tudo perfeito. Ele quer tudo que Ele preparou para você, mas a ferramenta está diante de você, é a sua própria boca. Então, eu teria muito cuidado de pronunciar determinadas coisas. Então, na Bíblia fala que até o tolo, estando calado, ele é tido por sábio. Por isso que é interessante você pensar antes no que vai falar. A Bíblia diz também, o sábio medita no que fala, mas o louco se espraia na sua expressão. E é incrível porque muitas vezes a gente não domina aqui. Olha só que o apóstolo Tiago fala lá em cima, que ele diz que a língua é um bem, um mal indomável, ou seja, é difícil domar, né, dominar sua própria língua. É difícil, mas não é impossível. Você começa com a disciplina. Começa com a disciplina do silêncio. Por isso que o silêncio é muito importante. Você não pode ter tempo de falar e tempo de ficar calado. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que aprender a usar a disciplina do calar-se, do se aquietar, de buscar graça diante do Senhor, para entender e ouvir o que Ele vai nos falar, porque aí vem as outras partes do sacred, né, do sagrado, para a gente entender como elas se complementam, como isso vai fazendo e mudando você. Então, essa é a verdadeira prosperidade, ela começa de dentro para fora. É uma transformação que Deus está preparando em nossa vida e começa com a nossa boca, né? Nós temos que mudar o nosso vocabulário, né? Você quer ver um vocabulário muito crítico que nós falamos à torta e à direita? A gente diz, eu acho. Já viu um texto na Bíblia que diz assim, seja a vossa afirmação, ou seja a vossa palavra sim, sim, ou não, não? Quem já ouviu esse texto aí? Levanta aí, dá uma afirmação aí, colocando. Quem tiver com vídeo pode levantar a mão, se não tiver, bota o dedinho lá para cima, a gente está acompanhando o que você está ouvindo. Pois é, agora o que é que complementa o texto? O que passa disso é procedência maligna. Queridos, aí olha só se a gente tem que mudar o vocabulário ou não. Seja sim, sim. Não, não. Não tem que ver meio termo. Por isso é um processo educativo, é um processo de autodisciplina, que a gente vai vivendo e vai transformando quem somos e a nossa maneira de falar. Nós nos tornamos pregadores da palavra quando aprendemos a dominar todas essas coisas, porque isso aí é uma influência. Satanás quer que você fale o que ele quer que você fale. Mas Deus quer que você fale o que ele quer que você fale. Então, entre falar aquilo que Satanás vai falar e falar aquilo que Deus quer falar, o que é que você prefere? Palavra de Deus. Falou e disse. Muito bem. Agora vamos ver o que está escrito nessa palavra. Se você disser, isso aqui é uma hipótese, né? Desse dia em diante, você visse Jesus pessoalmente e dissesse, desse dia em diante, irá assim suceder que tudo que você disser irá acontecer, exatamente conforme você disser, isto mudaria seu vocabulário. Vamos tirar isso aí de hipótese
e vamos colocar isso dentro da Bíblia, porque você vai ver exatamente isso escrito na Bíblia. Olhe lá. Quem quer ler aí? A disciplina da afirmação. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. O que permitir na terra será permitido no céu. Mateus 16, versículo 19. Para sempre o Senhor está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, versículo 89. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferirão. Salmo Proferir. 89, versículo 34. Muito bem. Esse texto aí, ele está em outra linguagem. O primeiro texto de Mateus 17, 19. Era a tradução, nova tradução na linguagem de hoje. O texto a gente conhece assim: aquilo que for amarrado no céu será também amarrado na terra, aquilo que for liberado no céu será liberado também na terra. Foi o próprio Jesus que disse: eu vou dar para você a chave do reino dos céus. O que ele está querendo dizendo? Que você vai usar a sua boca para proibir. Por exemplo, você pode dizer assim: eu proíbo Satanás de poder tocar na minha vida. Isso é uma palavra de afirmação. Aí ela pega e começa o escândalo. Tem microfone aberto aí. Justamente na hora que eu falei a coisa, né? Você pode também dizer a palavra de permissão. Eu permito a graça de Deus operar em minha vida a partir daquilo que eu estou vivendo nesse momento. Eu permito as bênçãos do Senhor passar na minha vida para que agora eu possa desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou para mim. Não é melhor dizer isso? Então você pode dizer também: eu proíbo Satanás de tocar na minha casa, nos meus móveis, nas minhas coisas. Eu proíbo Satanás de mexer nos meus caminhos. Você pode proibir. Essa é a chave do reino dos céus que Jesus deu. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. Então, queridos, a nossa palavra precisa ser uma palavra firme. A palavra de afirmação muda tudo a partir do momento que você pronuncia. Agora, se você ficar assim, será que, né? Eu não sei. Essa palavra não é para mim, não, né? Não, isso aí é para os apóstolos, né? É lá para os profetas, lá para não sei o que, não é para mim. Querido, Jesus diz: eu lhes darei. Então, se você é crente no Senhor, é a partir daí. Igor, você levantou a mão, pode falar. E pastor, da primeira retórica lá, né, que dessa mesmo, que Jesus, se ele dá a chave para nós, no caso da nossa palavra, né? Uhum. Tipo assim, uma coisa que a gente fica assim analisando. Se hoje Jesus desse esse poder para nós, será que nós estávamos preparados para esse poder? O que iria sair da nossa boca, né? Por isso que, como o senhor fala, né? Tem que examinar a palavra e praticá-la, né? Porque se nós estiver examinando e praticando, aí sim nós estamos preparados para receber a chave, né? Exatamente. Você falou de uma coisa interessante, Igor, muito bem colocado, porque a gente está aprendendo o que é sagrado, né? Então, é uma sequência do sagrado, mas existe o processo de consagração. É no processo da consagração que a gente vai tomando posse dessas verdades e que essas verdades agora vão se solidificando em nós para que a gente possa falar sem timidez. Pois é, e agora eu acho, né? Que o senhor falou que isso não existe. É como se igual o senhor falou aí, eu proíbo Satanás de tocar na minha vida. Como que ficaria se falar assim, eu acho que eu proíbo, né? Não existe, eu acho.
Não Eu tem, acho não tem cabimento. Pois é, não existe, né? Não tem Mas é como. porque Ou é sim ou é não, né? é a força muito grande do hábito da gente, né? Eu acho. É uma tristeza. Uhum. Bem, Isso é uma muito coisa para a gente ficar processando direto. processando mesmo. Vamos ver o seguinte, o próximo slide. Olha só. Alguém pode ler o que está aí na tela? Deixa eu ler. Pode ir. Pode ler, Eduardo. Eu acabei de ler agora. Tem que participar também, todo mundo. Sua boca deve pronunciar o que é reto. O que é reto. Ao obedecer este comando, Deus abençoa a sua expressão alinhada com os princípios da fé. Palavras pronunciadas programam seu espírito para o sucesso ou para a derrota. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios 18, 7. Você já percebeu o que esse texto acabou de falar? O que nós estamos percebendo? Você já percebeu que Jesus disse que aquilo que você falar vai acontecer o que você disser, inclusive as coisas más? Você já percebeu aí, olha, a boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Então, insensatez é algo que a gente precisa ser vacinado. E a única forma de sermos vacinados contra a insensatez, querido, é o que vocês estão fazendo aqui, e que eu agradeço a Deus porque vocês estão seguindo isso daqui. Esse grupo de pessoas agora que estão aqui, procurando a palavra do Senhor, entendendo ela, estão crescendo, vocês vão ser transformados. Eu posso ouvir um amém aí, posso ouvir uma expressão aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Então, veja só, queridos, que a boca do insensato é a sua própria destruição e seus lábios um laço para a sua alma. Mas não fica só nisso, porque o detalhe primeiro a gente tem acostumado a falar aquilo que não deveria falar. Então, a gente tem que aprender a ficar calado. Por isso que Jesus, inclusive, através da Bíblia, quando eu falo Jesus, nós sabemos que Jesus ele veio no Novo Testamento, mas a atuação de Cristo é inteira, porque ele estava junto com o Pai todo o tempo. Estava antes da fundação do mundo. Ele mesmo disse: antes de Abraão, eu sou. Né? E nós vemos os relatos bíblicos a respeito de como podemos encontrar Jesus no Velho Testamento. E Jesus ele citou muito o livro de Provérbios. Ele citou vários profetas que ele mesmo citava. Então, nós sabemos que ele estava no movimento dessa palavra, a sabedoria do Senhor. Então, nós vamos ver, por exemplo, uma palavra que fala qual o poder está na nossa língua. Está preparado? Eduardo, você leu aí, você pode continuar essa leitura aí. A morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Vocês já estão conseguindo entender aí, né? Se a morte e a vida estão no poder da língua, por isso que Jesus disse assim: Lázaro, sai para fora. Por isso que quando Deus vai até você diante até de um morto, e como Pedro foi e outras pessoas fizeram, você vai entender que Deus pode até te usar. Aí, quando você não está exercitado na graça e na sagração, que é a consagração, você vai ter dúvida, não vai querer falar, vai achar que não é para você. Só que você é o único servo, a sua luz é a única que está ali para ser acesa, para brilhar no meio de trevas, e Deus quer te usar, e você bate fofo, como diz o outro. Não consegue cumprir o que deveria ser cumprido. Mas eu vos dei poder para expulsar demônios, Jesus diz. Em meu nome, não é no teu nome, não. O nosso nome não gera nada.
Não faz nada, mas o nome de Jesus tem um poder, sim. Entendeu? No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Não está perguntando se você entende, se você conhece, se você... falarão. Ele diz, olha, se colocarão as mãos sobre enfermos e os curarão. Isso é palavra viva ainda, queridos. Nós não temos que duvidar, não. Nós que temos é que nos consagrar para fazer com que isso se torne expressão autêntica. O princípio da fé é a autenticidade que faz com que você vá cumprir aquilo que Deus mandou você fazer. Então, está no poder da língua. Essa língua, ela vibrando naquilo da palavra do Senhor, se você souber como bem utilizar, você vai comer do seu próprio fruto. É o que o texto acabou de falar. Então, o que vocês estão exercitando agora é ouvindo a palavra que vem de Cristo. Romanos 10, 17. Essa é a palavra do Senhor. Ele quer que você faça. Então, o que é que a gente vai precisar fazer depois disso daí? Aí vem as próximas partes do sagrado, né? Próxima semana, aliás, o próximo estudo, né? Que é capturar, né? As coisas que nós vamos, que recebemos do Senhor, capturar a inspiração. E esse capturar é capturar por escrito, né? É o próximo segmento. Então, você aprendeu agora a fazer silêncio, agora você tem que aprender que você tem que afirmar. E você afirma o quê? Sua palavra? Não fale. Se é sua, não fale. Fale a palavra de Deus. Deus mandou você falar, abra a boca e fale. É isso que tem que acontecer. Então, vamos seguir mais um pouquinho. Olha só. Alguém pode ler? Outra pessoa lê. Vamos ver quem não leu ainda que pode ler. Eu posso ler, pastor? Por favor, Robson. Joia. Afirmação e declaração. Após o seu momento de silêncio, você deve agora falar, mas não para o mundo. Você deve falar para você mesmo. Você profetiza o seu futuro. Você fala para a sua alma. Você se abençoa, afirmando e declarando que você é aos olhos de Deus. Você declara o que você está criando pelo poder da sua expressão vocal. E na sua expressão você declara quem você está se tornando. Não com dúvida, mas com fé. Não em temor, mas com fogo no coração. Em Gênesis 1:3, Deus criou o mundo com a sua voz. Ele disse, haja luz e houve luz. Tem mais coisa aí. Vamos ler. Nós fomos criados à imagem de Deus e devemos imitar Deus usando a nossa voz para criar novas realidades e esperanças. As palavras proferidas determinam a nova realidade. Elas dão forma à realidade que você espera. Profecias determinam seu destino. Portanto, pronuncie vida para você mesmo. Vocês estão começando a entender isso, gente? Quem está entendendo aí, joga aí a mão para cima, o coração que vocês quiserem colocar. É muito importante isso. Essa afirmação é essencial para a transformação da sua vida. Pare de permitir Satanás usar a sua língua para você ficar profetizando coisas que você não deve profetizar. Você quer ver gente falando coisa assim e diz, poxa, não para de ficar doente, eu só vivo doente. Irmão, você está confessando exatamente aquilo que Satanás quer que você permaneça dessa forma. Você tem que falar, é o contrário. Isso não é confissão positiva, isso aqui é a confissão da palavra de Deus. Ele diz assim, eu tenho saúde. Qual é os textos que você vai precisar usar para você falar isso? Jesus disse assim, olha, quando lá em Isaías capítulo 53, ele diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o poder da cura já foi liberado desde o profeta Isaías, antes de Jesus chegar à terra. E quando ele veio, ele consolidou essa palavra e ele deu a palavra de vida. Ele liberou a palavra de fé. Ele liberou a palavra profética. Então é por isso que a gente tem que usar. São as ferramentas espirituais, são leis espirituais. E essas leis espirituais não é uma coisa. Não vem uma vida sem compromisso. E depois falar a palavra de Deus, isso não funciona. Porque você não está agindo corretamente. A gente tem que ser sábio para entender. Agir corretamente, porque é muito bonito, né?
Às vezes, a gente está tão empolgado, pega o microfone e começa a falar a palavra da verdade, né? A gente se torna um ator até de colocar as coisas. Agora, se sua vida não estiver coerente com a palavra, vai ser apenas teatro. Se torna uma hipocrisia. E Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. É a lei da semeadura. Agora, plante graça, plante consagração, evite palavras de efeito. Agora, use a palavra quando o Espírito Santo confirmar no teu coração. E há um detalhe, o Espírito Santo ele nunca age fora da concordância entre os três, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que o Pai, o Filho, os três, são unânimes. Eles falam a mesma coisa. Então, se, por exemplo, a gente vai proceder com pessoas que estão no nosso meio querendo usar a própria palavra de Deus. Quando eu digo meio evangélico, tá? Não estou me fazendo uma circunscrição limitando a igreja IBSTL. Nós estamos falando uma realidade do meio evangélico, porque existe hoje muito engano, principalmente no movimento chamado neopentecostal, que é uma coisa para poder disfarçar a vida das pessoas. Então, nós temos que estar seguros, e a Bíblia, a doutrina é que nos ensina a sermos quem devemos ser, segundo a palavra do Senhor. As profecias, de fato, determinam o nosso destino. Então, você deve pronunciar vida para você mesmo, mas não é da boca para fora apenas. Nós pronunciamos vida em coerência, em respeito, em reverência. Aliás, o silêncio é um exercício da reverência. O silêncio, aprenda isso, é um exercício da reverência. E muitas vezes a gente não tem exercitado a reverência. Vamos seguindo. Você pode continuar aí, por gentileza, Robson. Oi, pastor, desculpa, o Robson foi ali ao banheiro. Ah, tá. Então, Eu leio, pode deixar. por favor, pode ler. Diga a si mesmo em voz alta: eu sou abençoado e altamente favorecido. Eu sou um vaso preparado para a abundância divina. Riqueza flui através de mim facilmente e naturalmente por ordem divina. Eu crio valor, eu sirvo aos outros e construo riqueza. Eu estou me tornando na pessoa que Deus me criou para ser. Não apenas pronunciei essas palavras, põe expressão nelas, sinta as palavras, dê um significado a elas, incorpore-as em seu cotidiano. Isso não é pensamento positivo. Isto é a criação de identidade, criação de narrativa, programação do seu subconsciente e alinhamento da abundância à sua consciência. Quando a gente fala alguma coisa como essa, parece que soa um pouquinho fora das escrituras, mas o que acabamos de falar tem tudo a ver. Quando a gente pega todo o texto bíblico e a gente coloca essa expressão, isso aqui é uma sugestão daquilo que tem que estar na sua boca. Então, se você está comigo, você pode dizer assim: eu sou abençoado e altamente favorecido, ou seja, esse favorecimento vem do alto. É Deus que nos favorece. Eu sou um vaso. E o detalhe, fui preparado para a abundância divina. Deus já preparou. Se você recebe, é um problema seu. Riqueza flui através de mim. Abra esse canal, querido. Abra esse canal para que Deus possa colocar e encher os vasos. Facilmente. E outra coisa, não bloqueie, não. Você gosta de ser que a coisa dificultada? Não dificulte, não. Facilite. Riqueza flui através de mim. Só que muita gente, quando fala de riqueza, pensando em conta bancária, né, preparada lá e outras coisas. A riqueza que se coloca aqui, queridos, é tudo isso que a gente já começou. A primeira riqueza foi a disciplina do silêncio e a reverência. A segunda
É essa aqui que Deus tem, de você saber falar a palavra do Senhor, né? Então, são essas palavras. Jéssica levantou a mão. Pode falar, Jéssica. Boa noite, pastora, paz do Senhor. Boa noite Vai. para todos. Tem na neurociência que Deus criou a ciência, né? Tudo Sim. que nós vemos hoje foi criação de Deus, e a neurociência ela fala sobre a questão da gratidão, mas pode ser aplicado nas palavras desse texto que o senhor colocou. Uhum. Que quando nós começamos a pronunciar e a pensar, né, na questão da gratidão, ou então pronunciar coisas positivas para a gente, novos caminhos neuronais são criados no nosso cérebro. E isso vai mudar a forma com que a gente visualiza o nosso dia, muda as nossas atitudes, muda as ações, e inclusive coisas que a gente não observava antes podem ser observadas depois. E eu acredito até que que eu sei que muitas vezes o Senhor, ele libera bênçãos sobre as nossas vidas, ou ele abre portas que a gente não enxerga. Porque a gente está ali enxergando coisas de forma negativa, a gente não vê a oportunidade que o Senhor está nos dando ali naquele momento. Então, quando a gente começa a praticar, ser mais grato, e também a praticar esse texto que o Senhor colocou, tenho certeza que, logicamente, que Deus já fez isso, né? Ele já criou esse caminho no nosso corpo, para o nosso cérebro já mudar. Então, tem essa questão da neuroplasticidade, da criação de novos caminhos neuronais. Então, na hora que você falou isso, eu fiquei lembrando disso que eu tinha lido. Eu gosto de ler muita coisa sobre neurociência, então achei muito interessante. Só queria colocar aí para o pessoal saber. Quem não Perfeito. sabia. Tem tudo a ver, Jéssica. Carol. Ô, pastor, boa noite, gente. Não é Carolzena. Fala, Felipe. A Jessica colocou num ponto muito, muito interessante, porque a nossa mente, ela não sabe o que é o real e o que é o imaginário. Mas Sim. depois que a gente fique falando, mesmo não sendo real, ela entende que aquilo ali é verdade. Então, se a gente pronuncia palavras de bênção mesmo para nossa vida. Eu sou rico, minha família tem saúde, eu tenho saúde. E vai falando, a nossa mente, a nossa cabeça, ela entende aquilo ali como verdade. A gente passa realmente a ver e olhar com outros olhos. Entendeu? Ela colocou um ponto muito interessante aí, dessa questão de que a gente realmente fala e acontece mesmo. Às vezes a pessoa não tá doente, às vezes a pessoa não tá ruim. Ela fala tanto aquilo ali que ela fica doente. Entendeu? Então, a gente fala coisas ruins, a gente fala coisas boas pra absorver coisas boas pra gente mesmo. Perfeito. Querido, só para poder dar um spoiler, como diz em inglês, né, para poder jogar aqui, exatamente esse acróstico que nós estamos estudando, ele começa com a palavra S de silêncio, A de afirmação, C de captura, depois ele vem R de reflexão na palavra, obviamente, depois é de exercício, nós precisamos criar um metabolismo, uma forma de movimentação, porque tudo isso faz a diferença, e termina com D, que é declaração de gratidão, que tem a ver exatamente com o que Jéssica falou. Então, essas coisas vão, cada semana desse processo, dessa disciplina bíblica, que nós estamos aprendendo da prosperidade bíblica, vai ser tratada individualmente, assim, para que a gente possa, né, degustar esse material e aprender. Então, eu sugiro que você não perca, porque isso vai mudar a tua vida a partir desses instantes, desde quando você vê. Então, tiver dúvida, veja os vídeos anteriores, porque é muito importante. Amém. Obrigado aí quem está participando, todos aí. Vamos aí continuar. Então, veja só, não apenas pronuncie essas palavras, põe expressão nela. Sinta as palavras, dê um significado a elas, incorpore-as no seu cotidiano. Isto não é pensamento positivo, isso é criação de identidade. É você assumir. Por isso que ninguém deve imaginar que prosperidade é uma coisa que ocorre da noite para o dia. Não é. Não é. Isso tem um passo, um prosseguimento, né? Um processo que vai ocorrendo. Transformação interior. O que Deus fala assim, olha só, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor?
E quem primeiro deu a ele para que depois possa ser recompensado. Então, o dar para ele, nós não temos como poder dar nada para o Senhor, a não ser atenção, amor, né? O bem precioso. Voltar a pronunciar as palavras de volta para o Senhor. Isso é que o grande efeito da coisa. Então, a partir disso aí é o término do capítulo 11 de Romanos, né? Vai lá naquele textinho aí, você vai ver esses textos aí, colocar, e Romanos 12 começa exatamente, transforme a tua mente, né, para que você possa experimentar a perfeita vontade de Deus. Então, é criação de identidade, criação de narrativa, programação da mente, transformação da mente, e alinhamento da sua própria vida, né, e a sua consciência à abundância de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E muitas vezes a gente não está experimentando isso. Por quê? Porque estamos colocando o nosso hábito de falar coisas que não deveríamos falar. Amém? Muito bem. Pastor, uma pergunta. Sim. Podia ter levantado a mão. Você acredita que o meio ambiente, né, as pessoas para qual nós estamos lidando, isso possa influenciar também? Sim. Um exemplo, muitas vezes você no seu trabalho, às vezes, infelizmente, parceiros, pode ser amigos, pode ser pessoas do trabalho, pode ser pessoal da própria casa mesmo, assim, sabe? Tem aquela negatividade ou tem aqueles pensamentos, não, que não são saudáveis, e isso pode levar essa, enfim, a outros pensamentos que não ao que a gente deveria estar pensando, e levar os nossos pensamentos melhores, positivos não, mas de uma forma mais saudável. Vamos colocar isso de maneira até física, para que você possa entender. Um engenheiro que está aqui, que está assistindo lá, que é o Robson, pode entender isso e explicar muito bem a esse respeito. Mas vamos dizer que aqui, né, seja uma mesinha, e embaixo dessa mesinha eu coloquei um ímã. E em cima da mesinha eu coloquei limalha de ferro, qualquer coisa, até clips, tá? Aí você, embaixo da mesa, você tem com esse ímã, você mexe com tudo aquilo aqui embaixo. Eles não estão em contato, mas estão próximos. Existe uma influência magnética que vai mexer com tudo isso daqui. Então, se você, por exemplo, vier com o ímã para a parte de cima, e você se aproximar daquela limalha de ferro, vai chegar um momento que elas vão ficar tudo em pé, porque ela está percebendo o que está ocorrendo com esse magnetismo aqui. E se você chegar mais próximo, o que estiver aqui, cola no ímã que está colocado. Então, para você entender o que eu acabei de colocar, isso é física e também metafísica, o que eu vou falar agora. Os nossos pensamentos, ele tem polos positivos e negativos. Então, se você chega a pessoas que elas estão só elocubrando coisas negativas, vocês acham que a feitiçaria não pega em crente? Pega. É só você estar simplesmente entrando nesse humor deles, nessa sequência da vida deles. Isso vem, sim. Agora, o detalhe é, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo fez novo. Quem está em Cristo, né, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O detalhe é, você tem que estar em Cristo. Então, você quebra o efeito das coisas negativas, os efeitos da influência do povo. Eu não preciso ouvir o que eles estão falando. Ele pode falar lá, vai abrir a boca para poder dizer maldições, mas eu não tenho que falar. Eu digo, olha, a tua maldição chegou aqui e ela virou escudo, volta para você. Porque aqui, nessa casa aqui, habita o Espírito Santo de Deus, porque foi ele que Jesus mandou para consolar a minha vida. Então é dessa forma que a gente começa a viver. A gente não precisa aceitar nenhuma palavra mágica, nenhum encantamento. A Bíblia diz que nenhum encantamento entrará na tua tenda, na tua casa. Então tome posse dessa verdade. Ok? Podemos então respondeu, Cláudia? Jéssica também, tudo aí? Sim, sim, obrigada. Muito bem. Vamos aí, temos 2 slides para a gente poder finalizar. Deixa eu finalizar agora, tá bom. O corpo de Cristo deve começar a viver na autoridade da palavra.
Porque a palavra de Deus é poder criador. Mas a palavra, para ser eficaz, o crente deve pronunciá-la. Não devemos desconstruir o que Deus estabeleceu como modelo a ser seguido. Infelizmente, nós usamos a língua para produzir a miséria a partir da confissão da nossa boca. Isso deve ser profissão de fé. Nós devemos profetizar, declarar, confessar os planos de Deus. Por isso devemos saber a sua vontade expressa. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quem sabe qual é a sua vontade de Deus para a sua vida? Boa, perfeita, agradável. Perfeito e agradável, exatamente. Alguém tem outro versículo aí, pode dizer? O que é que vem na sua mente quando você ouve uma coisa dessa? Amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. Outro versículo aí, vamos aí, vai tirando do seu tesouro, né? A Bíblia fala assim, do seu bom tesouro que tira coisas boas. Vai tirando textos aí que vai falar no teu coração que você deve profetizar coisas boas para você. Se não tiver texto, está complicado. Nós temos que ter textos da palavra para poder falar, ministrar o nosso coração. Vou te ajudar. Todos, né? Aqui. Jeremias 29, 11 e 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz quem? O Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Quem quer mudar a sua sorte hoje? Entenda que Deus tem Eu planos. quero. Amém. Diga, eu tenho, glória a Deus. Entenda que Deus já preparou esse plano para você. Essa é a vontade de Deus. Como também Eduardo falou, né? Ele diz a perfeita vontade do Senhor. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. São os textos que você tem que falar do seu coração, querido. Usar a palavra de Deus. Porque quando Satanás vem te tentar, ele pode usar até a Bíblia, que você pouco conhece. Mas se você tem mistério com a Bíblia, ou seja, intimidade com ela, né, com a Bíblia, você vai ter texto para poder falar. Olha Efésios 5,17, olha. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aplique isso à sua vida. Aí vem diversas aplicações, querido. Para finalizar, eu quero dizer, por exemplo, o Charles Capps, que tem um livro muito interessante sobre o poder criativo da palavra. Olha a finura do livro, para você ver. É pequenininho, mas olha isso aqui. God's creative power. Tá vendo? Ó a finurinha. Poder. Mas tão rica de expressões que você pode entender. Aquilo que Deus fala vai mudar a tua vida quando você começar a profetizar para si próprio todas as bênçãos que colocou. Por exemplo, se você estiver doente, você diga, eu tenho saúde, porque Jesus preparou a palavra, né? Tem várias expressões, textos bíblicos que a gente coloca. Então, a aplicação é você usar a palavra que dá medicina. Provérbios 4, 20 e 22 diz assim, dê atenção às minhas palavras, porque elas são vida e saúde para a sua carne. Então, se é para profetizar, profetize coisa boa. Use a palavra de Deus. Não fique tentando assim, tipo assim, não é, aceito, não aceito. Dúvida, joga fora. Use a palavra. Amém, queridos? Então, espero que esse estudo tenha te trazido coisa valiosa, tenha agregado valor na sua vida, tenha feito você mais próspero hoje, ou seja, porque a prosperidade é esse acúmulo dessa riqueza espiritual, do conhecimento de Deus, que vai acumulando sua vida e transformando você em uma nova pessoa, uma nova criatura.
Que seu dia, a partir de hoje, com essas palavras, possam encher você de esperança, possam abrir a palavra para falar coisas boas, ministrar graça, ministrar esperança, ministrar amor, ministrar consolo, né? Porque a partir do momento que você usar isso para você, você agora vai ser assim, aquele que está cheio e transborda para também abençoar outras vidas. Eu profetizo prosperidade na tua vida, que a graça de Deus possa estar contigo e que você possa ser cheio do amor do Senhor e seja sempre próspero. Vou terminar agora orando por vocês todos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso. Sem ti nada podemos fazer. E isso aqui não é uma expressão negativa, é uma expressão de humildade. É uma expressão que nós sabemos e estamos gratos a Deus, porque nós não nos enchemos de nós mesmos, mas nós estamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus, obtendo a palavra do Senhor, colocando ela nas nossas bocas, no nosso coração, no nosso entendimento, Senhor, para pronunciar coisas abençoadas, ó Deus, a partir desse dia. Usa-nos, Senhor, para sermos instrumentos, vaso, ó Deus, do bom propósito, para que nós possamos viver, ó Deus, a abundância que o Senhor Jesus colocou em nossas vidas. Que essa palavra, ó Deus, possa transformar o nosso coração e nós possamos ser luz, luz na terra, Senhor. Como Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Portanto, salga a nossa língua, nos dá a boa palavra. Que nós possamos, ó Deus, sempre trazer expressões da graça e do amor do Senhor. Dá-nos uma boa noite de sono reparador, Senhor. Eu, agora, no nome de Jesus, na autoridade, eu repreendo toda a insônia, eu repreendo todo tipo de mal que possa estar assolando a tua noite, que possa estar perturbando o teu sono, dado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus é que dá o bom sono. Está escrito na palavra do Senhor, que eu colocarei a minha cabeça no travesseiro e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar com paz e segurança. Amém. É no nome de Jesus que eu agradeço a ti, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe, uma boa noite para vocês, a paz Boa noite, do Senhor, pastor. e até o próximo estudo, tá bom? Amém. Boa noite. Semana abençoada, gente. Pastor. Comenta lá no grupo. E outra Amém. vez, Glória a comentar Deus. o estudo foi uma benção, não. Eu digo o que é que ele mexeu com você. Usar palavras da fé, usar a expressão Amém. do amor. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Amém. Boa noite, é paz. Boa noite, pastor. Boa noite.